Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Andréa Moreira. Vou falar sobre um pouquinho da minha vida para contar a importância dos hábitos e como eles transformaram, né, toda a minha vida. Na verdade, desde muito cedo eu já tive muitos hábitos que me acompanharam, mas só depois, agora na vida adulta, eu pude perceber a importância deles. E é isso que eu quero fazer, né? Eu vou contar a minha história, porque eu estou escrevendo um livro, na verdade, contando sobre isso, através dos hábitos, como eu transformei minha vida. E achei melhor já contar, né, em primeira mão aqui com você diretamente, para fechar essa semana, essas 21 semanas, onde eu tenho falado sobre reprogramação da mente, sobre mudanças de hábitos. E é muito simples, eu vou simplesmente contar um pouquinho da minha história. Ai, Vilma, seja muito bem-vinda. E bugou aqui, eu tive que recomeçar, mas vamos lá. Bom, eu nasci em Porto Alegre. Bom dia, Vilma, que bom que você está aqui. Eu tive que reiniciar porque alguma coisa aconteceu, né? Então vou começar aqui para a gente não perder muito tempo, né? Se tiver alguma pergunta, pode deixar aqui que depois no final eu vou responder, ok? Então, vamos lá. Eu nasci em Porto Alegre, na capital mesmo, e muito, muito pobrinha, na verdade, pobre de Marredeci, eu gosto de dizer. Mas eu tive uma mãe que me proporcionou muitas coisas, apesar das condições. Então, o que aconteceu? A gente morava na periferia. Eu fui morar lá com 3 anos, né, com ela. E eu sempre tive que andar de ônibus, né, fazer essa ida até ao centro de Porto Alegre, porque minha mãe trabalhava no centro de Porto Alegre. Então a gente fazia essa viagem, digamos assim, diária. E era muito sacrificado, mas tudo bem. Então eu fui para a escolinha logo cedo, né, com 4 meses, eu já fui para a creche e a gente teve essa vida, essa rotina insana durante muitos anos. Quando eu fui para a escola, eu tinha 6 anos e meio. Eu não, eu não sabia que ia ser tão desafiador, né? Porque, na verdade, naquele tempo, a gente não tinha noção de algumas coisas. Eu tô um pouco desconcentrada, mas já engato, tá? É que hoje eu estava fazendo uma preparação e vou fazer um parênteses aqui e muitas emoções, né? Porque eu estava revisando as anotações para essa live e aí eu meio que me emocionei, mas eu espero que agora, logo em seguida já entre nos eixos. E aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar e eu tive muita dificuldade, né, para aprender a ler, para aprender a entender as palavras, entender a escrita. E eu era mais lenta, né? Só que essa dificuldade, ela não foi diagnosticada. Eu não sabia qual era o problema, né? Minha mãe não sabia qual era o problema. Então, uma coisa que a minha mãe fez, me obrigou a fazer, era caderno de caligrafia para eu exercitar, né, as palavras. E como a gente era muito pobre, a minha mãe não tinha condições de comprar cadernos. Então ela fazia blocos de, de relatório, pegava folhas usadas em relatórios, folhas que iam ser descartadas, e ela cortava no meio essas folhas e fazia cadernos. É, ela costurava esses cadernos. Então eu ia para a escola com esse material. E quando eu chegava em casa, eu tinha que fazer tudo novamente, eu tinha que passar a limpo todas aquelas anotações. Então você está numa escola onde você tem aquele ensino tradicional, né? Que era naquele tempo, onde você tinha que anotar no quadro negro tudo, né, que a professora dava, e eram horas escrevendo, né? E quando chegava em casa eu tinha que repetir tudo novamente, eu tinha que escrever novamente. Então eu passava horas escrevendo, eu passava 10 horas escrevendo. E isso criou um hábito, né? E aí o que aconteceu? Eu demorei muito para aprender a ler, foi bem difícil, foi bem desafiador. E hoje eu sei que eu tenho dislexia, na verdade. Então é uma dificuldade para compreender, é uma dificuldade para memorizar, é uma dificuldade para um monte de coisas. Então foi bem complicado esse início. Bom, voltando um pouquinho antes, os meus pais, eles eram separados
que eu tinha 1 ano de idade, então eu não tinha a presença do meu pai. Eu convivi com ele pouquíssimas vezes, foi só nos momentos que eu realmente quis procurá-lo. Mas ele nunca teve interesse por mim, né? Nunca quis estar perto de mim. Então, isso já abalou um pouco a minha autoestima, né? Porque se você é uma criança que necessita do pai e você quer um pai presente e você não tem, é lógico que você já começa a achar que o problema é com você, né? Depois você vai para o colégio e eu estudava num dos melhores colégios de Porto Alegre. Então eu estava inserida num ambiente onde, por um lado, eu tinha pessoas ricas que tinham todas as condições financeiras e eu era a pobrinha que vinha da periferia, que não tinha caderno, usava folhas, né, usadas de relatórios que minha mãe costurava para eu ter as anotações. E então eu era, né, usava roupas usadas, eu era sempre humilhada, sempre, né, passava por dificuldades nesse sentido, sofria bullying, etc. Então isso foi realmente matando a minha autoestima, né? Eu era uma criança alegre, era uma criança espontânea, mas com isso eu fui cada vez me fechando. Quando eu comecei o colégio, eu tinha 6 anos e meio, né? E o que aconteceu? Nesse momento, eu me expus, eu fui para a vida, né? Porque a minha mãe me ensinou o caminho da escola e eu lembro que eu tinha que caminhar mais ou menos 30 minutos até o colégio. E lá, o que aconteceu? Então eu fazia esse trajeto, né, no centro de Porto Alegre para ir para a escola. Esses 30 minutos, eu comecei a ver o mundo, né? Eu com 6 anos e meio comecei a olhar as coisas e perceber o mundo. E era muito legal estar no colégio porque ao mesmo tempo era um mundo que eu não conhecia, com pessoas que eu não convivia e era tudo muito interessante, muito rico. Com 6 anos eu tive a primeira experiência que na verdade começou os abusos. Eu fui abusada dos 6 aos 14 anos. E foi a primeira experiência. E a partir daí eu já tinha baixa autoestima, né? E quando você passa por abusos, você sofre isso, é como se fosse roubado totalmente a tua estima, né? Como se você se sentisse nada, você se sentisse um lixo, você não sabe como se colocar no mundo. Então, aquela espontaneidade que eu tinha, ela simplesmente desapareceu. Eu realmente fui me fechando e fui me retraindo e e aí começaram vários problemas, né, de depressão. Eu já tinha a questão de não ter já tinha dificuldade, né, para aprender. Então, tudo isso foi tornando assim muito maior. Bom, depois disso, fui crescendo, fui vivendo, sobrevivendo, né, dentro das minhas possibilidades, o que eu conseguia. Como a minha mãe trabalhava muito para me sustentar, eu não tinha muito contato com ela, assim, eu passava o dia todo sozinha. Eu ia para a escola, depois às vezes ela ia para o colégio, ela ia para outro trabalho, ela trabalhava numa empresa pela manhã, à tarde, oi Roberta, seja muito bem-vinda. À tarde ela ia para algum outro trabalho, porque às vezes ela fazia faxina para ajudar, né? E eu ficava sozinha. Ou eu ia para casa, né? Ou eu ficava em algum lugar, né? Mas eu nunca tinha muito a minha mãe próxima de mim. Às vezes eu até acompanhava ela no nessa outra trabalho e beleza, ok. Quando eu acompanhava com ela, eu ajudava, né? Ela fazia as faxinas e tal, mas quando eu estava sozinha, eu ia para casa. Então eu estava muito sozinha, né? Eu já comecei a criar uma independência. Só que ao mesmo tempo eu estava muito exposta, né? Porque a casa da minha mãe era uma casa onde muitas pessoas iam. Então as pessoas tinham liberdade para chegar na casa da minha mãe, né? Para ficarem lá. Ela recebia muitas pessoas, ela tinha muitos amigos. E às vezes eles iam para lá sem ela estar lá. E eu estava lá. Então, alguns amigos da minha mãe também abusaram de mim. Então, foi uma loucura, né? Viver isso durante tanto tempo. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, uma amiga minha foi convidada para participar de um comercial. A gente estava andando na rua, a gente estava perto da escola.
Ela era muito bonita e eu fui convidada, porque eu estava junto, a pessoa me chamou para fazer figuração nesse comercial. Ela foi convidada para estrelar o comercial e eu fui convidada porque eu estava junto, porque não, né? Eles precisavam de muitas pessoas, adolescentes, crianças, jovens, adultos, enfim. Ia ser um comercial de fim de ano. Foi muito legal, porque, por incrível que pareça, quando eu fui, participei, porque essa minha amiga era uma amiga muito especial. E aí, quando a gente foi fazer o comercial, por incrível que pareça, eu me destaquei, eu apareci mais. Eu fiquei meio conhecida, assim, né, na época. O pessoal do colégio começou a ver o comercial, várias pessoas me viam na rua e falavam: Ah, você é aquela pessoa do comercial X. E ela, que foi a pessoa que foi convidada, na verdade não apareceu tanto. Então foi muito louco isso. E isso possibilitou que eu tivesse alguns trabalhos de modelo. E foi aí que eu comecei minha carreira de modelo, né? Porque eu tive essa visibilidade, as pessoas começaram a me convidar. E por mais que eu fosse extremamente tímida, como eu era muito pobre, eu pensei que era uma possibilidade de ganhar dinheiro, porque eu ganhei um cachê nesse comercial, mesmo de figuração. E ali, engraçado porque naquela época a gente tinha uma autonomia, uma independência para fazer as coisas. A minha mãe nunca foi atrás, nunca foi comigo para ver um contrato, para ir na agência ou para qualquer coisa. Tudo eu fiz sozinha, com 12 anos, 13 anos, 14 anos. E, e aí eu pensei assim, cara, é muito legal, eu vou poder ganhar dinheiro e vou poder realmente comprar as coisas que eram importantes para mim, que eu gostaria de ter, né? Coisas simples, coisas como um caderno legal, uma caneta, porque eu não tinha isso, eu tinha coisas usadas, coisas velhas, ou, né, que a minha mãe produzia para mim. E aí eu comecei a realmente trabalhar. E nessa época eu já tinha também começado a ter, como a gente vai crescendo, né? Eu já tinha aprendido a ler e tal, mas eu estava com dificuldade no colégio, principalmente com português. Então, o que aconteceu? A minha professora, ela sabia que eu era muito retraída, eu não falava na aula, eu era muito tímida. Ela me convidou para fazer parte de um grupo de teatro que ela estava criando. E isso foi muito legal, porque o que aconteceu? Nesse momento eu percebi que eu podia usar o teatro para realmente fugir, né, da minha realidade. Era um lugar onde eu conseguia ser qualquer personagem, eu podia ser uma pessoa diferente de mim, porque eu já não me aguentava, né? Eu não era feliz na minha pele, eu não me sentia, né, pertencente àquele mundo. Era muito ruim ser eu não queria ser eu. Então foi uma ótima oportunidade para começar a entrar no mundo dos sonhos. Um pouco antes disso, quando eu comecei, eu entendi, né, as letras, quando eu comecei a realmente aprender a ler, a minha mãe me influenciou muito também positivamente, me dando vários gibis, que eram historinhas, né, que é onde eu podia ler. Eu não, no começo eu não entendia, mas eu via as figurinhas, eu criava as minhas próprias histórias, isso me ajudou pra caramba. E depois eu comecei a entender um pouquinho melhor e comecei a ler. Só que quando eu lia livros simples, né? Porque eu tinha que ler muitas vezes e era muito complicado. E eu lembro que eu passava muitas horas na biblioteca. Quando chegava o intervalo, eu fugia do tumulto dos outros colegas, porque às vezes eu não tinha nem dinheiro para o lanche, né? Então eu ia para a biblioteca e lá eu me encontrei nesse mundo, nesse universo e passava muitas horas lendo, passava muitos momentos. Outra coisa que eu criei o hábito da leitura, porque como eu andava de ônibus da periferia para o centro de Porto Alegre, era 1 hora de viagem, então eu tinha 2 horas ida e volta, né? Para andar de ônibus, eu aproveitava, eu caminhava até o ponto final do ônibus para poder pegar o ônibus sentada e vir lendo, né? Ir para o meu trajeto inteiro lendo. Porque eu também eu era muito tímida, eu queria ficar olhando para baixo o tempo todo. A minha mãe reclamava o tempo todo também que eu não era uma pessoa que olhava para a vida, olhava para cima, olhava para frente. Eu era muito fechada. Então eu já, e daquele hábito que eu tive de escrever todos os dias, eu escrevia, né? Chegava em casa, repetia tudo, passava limpo. Eu comecei a ter uma habilidade de escrita muito boa. Eu escrevia muito rápido depois de algum tempo.
Então, isso me possibilitou também de ganhar um dinheirinho ou lanche na escola, porque algumas crianças, né, naquela bagunça, acabavam não conseguindo escrever toda a matéria, e aí às vezes batia o sinal, e aí tinha gente mais lenta, e eles me pagavam, por incrível que pareça, achei muito legal isso. Me pagavam para eu escrever. Porque às vezes eu terminava já, a professora terminou de escrever no quadro, eu já tinha terminado, tinha gente que ainda estava na metade e o tempo estava passando e ia bater o sinal e aí eu pegava, escrevia e ganhava lanche, ganhava dinheiro e foi uma outra forma de ganhar dinheiro. Que outra coisa que caiu a ficha só há pouco tempo, né? Porque eu não lembrava disso, né? De que eu tinha essa capacidade de monetizar também, né? As coisas que eu fazia. Bom, mas acho que era mais pela sobrevivência, né? Porque quando você não tem condições, você cria as condições. Bom, isso foi a minha infância, né? Depois, com 16 anos, eu mudei para Curitiba. E aí foi uma outra drama, porque além de ser pobre, além de ser mulher e além de ser negra, eu vim para uma cidade extremamente racista, né? E passei por isso no nível máximo aqui em Curitiba. Eu fui para uma escola em Santa Felicidade, então um bairro de italianos, e eu não fiz amizade com ninguém. Eu passei os primeiros 6 meses querendo, assim, que a minha vida acabasse, porque realmente eu não tinha nenhum amigo. Imagina, no meio, você está adolescente, você não tem amigos, você não tem internet, porque naquela época não tinha, eram só cartas, você só podia se comunicar ou por telefone ou por cartas. Telefonema era muito caro, porque era DD e D interurbano, né? Então você não podia ligar toda hora e você não tinha como se corresponder com seus amigos. Então você estava sozinha. Eu estava sozinha aqui em Curitiba. E aí, o que aconteceu? Por incrível que pareça, eu tinha uma amiga que ela começou a me escrever cartas. E eu comecei a escrever cartas para ela. E ela me salvou em muitos momentos, porque foi a única coisa legal que eu tinha naqueles 6 meses. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu faço, né? Eu não quero morar aqui em Curitiba, eu quero voltar para Porto Alegre, eu não aguento essa cidade me odeia, as pessoas não me aceitam como eu sou. E eu não encontrava nenhuma pessoa da minha cor, era sempre só eu de negra e é lógico que eu era isolada, eu era humilhada, eu era tudo. E aí eu voltei para casa nas férias de julho, eu voltei para Porto Alegre, fiquei na casa, né, de amigos e eu me senti em casa. Só que aconteceu o quê? Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu tive um namorado lá. Eu cheguei e ele olhou pra mim e falou assim: Você, você engordou, né? E aí começou um outro drama, né, na minha vida. Porque eu já tinha baixa autoestima, né? Já não acreditava em mim. A minha mãe passou a vida toda dizendo que eu ia ser uma pessoa obesa se eu não me cuidasse. Porque olha que louco a mente dela, né? Ela falava porque eu sou de touro, eu sou uma pessoa que nasceu no mês de maio, eu sou de touro. E pessoas taurinas, elas são preguiçosas e elas engordam, elas têm facilidade porque elas gostam de comer, então elas vão ser obesas. E ela me dava exemplo de uma amiga dela que era obesa e do filho dela que era 3 anos mais velho que eu e que também era acima do peso. Que eram todos taurinos. Olha que louco isso na mente. Então eu passei a vida toda, sério, sem mentira nenhuma. Acho que a primeira lembrança disso é quando eu tinha uns 7 anos. Então, dos 7 aos 16 anos, passei ouvindo isso, que se eu não me cuidasse, eu ia ser gorda, eu ia ser obesa. Aí meu namorado, né, na época, fala aquilo pra mim, que eu engordei, e que realmente, quando eu fui pra Curitiba, os primeiros 6 meses, a única coisa que me dava conforto era a comida. Mas eu lembro que eu engordei tipo 5 quilos. E também era uma questão de hormonal, você tá no adolescente, você não tá ainda no seu corpo, né, formado, você ainda tá com coisas acontecendo. E aí o que aconteceu? Naquele mesmo dia eu comecei uma dieta. Uma dieta que na minha cabeça, né? Eu inventei, mas eu comecei a restringir a alimentação. Eu sabia que eu tinha que comer menos. E aí eu entrei numa, né, anorexia. E aí o tempo foi passando e eu tinha já esse problema com o corpo, a autoestima lá embaixo, e eu não me aceitava, e eu já não gostava, e os abusos também fizeram com que eu era como você é tratada desse jeito, você sabe que o teu corpo é fonte de algum tipo de desejo, então eu me maltratava. Eu comecei a realmente querer ser cada vez mais magra, porque eu sabia que quando eu estava muito magra, ninguém olhava pra mim, porque daí eu estava feia realmente, né? E aí
eu realmente vivi isso durante muitos anos. Anorexia e depois a bulimia, e eu ficava nesses episódios de compulsões alimentares e a minha relação com a comida nunca foi saudável. E aí o que aconteceu? Eu realmente não conseguia me ver como eu era. Eu não conseguia me enxergar tanto fisicamente, como emocionalmente, como intelectualmente. Então eu me achava um lixo em todos os aspectos. Eu não era inteligente o suficiente, eu não era boa o suficiente, eu servia pra nada, né? Então, muito cedo eu comecei a ter momentos de depressão, né? Eu tinha vários períodos onde eu ficava muito deprimida e eu queria morrer todo, né? Sempre. E eu queria não existir. E assim eu fui levando. Ok. Consegui sobreviver a tudo isso, né? Consegui sobreviver à adolescência. Cheguei na vida adulta. E aí eu não queria fazer uma faculdade, eu queria fazer teatro porque era a única coisa que eu entendia que eu poderia fazer. Eu tinha dificuldade sim para decorar os textos, eu tinha dificuldade sim para para poder estar no palco, porque era muito desafiador estar na frente das pessoas, mas era um personagem. Então, quando eu vestia o personagem, eu conseguia encarar uma plateia, um público. Mas quando era eu, era muito difícil. Então, nas apresentações de trabalho, era muito difícil. Mas quando era um personagem, eu conseguia realmente. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a criar histórias, né? Comecei a viver outras vidas. Eu comecei a mentir muito, mentir a minha realidade. Eu mentia que eu tinha um pai amoroso em casa, eu mentia que a minha vida era incrível, eu mentia, mas não era uma mentira para os outros, eu mentia para mim, né? Eu mentia o tempo inteiro para mim. Eu criei uma vida à parte, né? Um mundo imaginário, o meu mundo de unicórnios, o meu mundo que era tudo perfeito. E comecei a viver nesse mundo. E foi aí que eu me salvei, porque o que aconteceu? É uma proteção, né? Quando você cria uma realidade paralela, quando você se engana, quando você realmente foge, e eu culpava tudo e todos pela minha vida, eu realmente não me responsabilizava, né? Eu fui vivendo, eu fui seguindo o fluxo da vida. Eu fui realmente deixando a vida me levar. Então, as únicas coisas que eu tinha certeza é que alguma coisa ia acontecer. Eu só não sabia o quê. Mas eu não tinha sonho, eu não tinha essa coisa, certeza, eu tenho que criar um plano de ação, eu tenho que ter uma meta, um objetivo claro e vou perseguir. Simplesmente eu estava vivendo. Mas eu tinha muitos sonhos, porque como eu vivia esse mundo perfeito, eu queria que a minha vida fosse perfeita. Eu queria realmente viver um mundo onde eu era amada, eu era respeitada, eu me amava, mas eu não sabia como sair daquilo, eu não sabia como superar aquilo. Então, a minha mãe, quando chegou na época do vestibular, eu não sabia o que fazer, eu queria fazer teatro. Ela falou: se você fizer, você tá por sua conta. E eu falei: como assim? Eu não sei me sustentar, eu não sei como viver. E ela falou: ou você faz uma faculdade, né, onde você vai ter um emprego, uma coisa que te dê retorno financeiro, ou você tá por sua conta. Então eu resolvi fazer realmente. Eu lembro que eu comecei a fazer psicologia, mas na época era muito difícil. Eu tinha uma literatura muito pesada e como eu já tinha problema, né, de dislexia, eu mal consegui terminar o colégio. Eu acabei e aí que eu percebi, né, que louco. Eu passei no vestibular, mas eu não sabia que isso era uma coisa legal no sentido de, cara, eu consegui passar no vestibular, apesar de todas as dificuldades, mas naquela época eu não via isso. Então eu comecei a fazer administração e larguei, né, psicologia. A administração foi muito desafiador também, porque eu não entendia muita coisa. Eu não sei como que eu consegui, mas foram 5 anos muito intensos. Eu tinha que sempre assistir muito, muito as aulas, porque eu não entendia muito. Quando eu estudava em casa, eu não conseguia entender, né? Porque eu tenho essa dificuldade. Então, eu assistia as aulas e, e assim foi indo, né? No segundo ano, eu acabei numa confusão tão grande na minha vida emocional que eu me odiava tanto, eu odiava meu corpo, eu odiava a minha vida, que eu entrei para as drogas. Eu realmente achava que era uma fuga, mas ao mesmo tempo era muito controlada. Eu sabia que eu não podia me perder, porque senão não teria volta. E aí foi uma bagunça o tempo todo, o tempo inteiro. Eu tentando sobreviver, tentando fazer a faculdade, tentando trabalhar. E aí consegui finalmente terminar.
foram muitos altos e baixos, né? É lógico que morando nessa cidade, eu tive muitos desafios, principalmente pela questão de ser negra, né? E esses desafios, eles me acompanharam, e até hoje eu tenho isso, né? Mas só que hoje eu consigo ver as coisas de outra forma. E o que que eu fiz? Eu consegui terminar a faculdade e aí eu quis dar um basta. Eu falei pra minha mãe, eu vou embora, eu queria sair do Brasil, né? Eu queria morar fora e eu fui atrás disso no último ano da faculdade. E quando eu terminei, eu consegui ir pra Alemanha. Quando eu fui para a Alemanha, foi ali que eu me encontrei. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse país. Na verdade, eu me senti em casa. Porque, por incrível que pareça, um país que poderia ser o país mais racista, né, e preconceituoso, foi aonde que me acolheu. E realmente eu fui muito feliz lá, todos os momentos, porque eu podia ser eu. Eu não tinha ninguém do meu passado para falar alguma coisa de mim ou para me cobrar. Eu não tinha a minha mãe, que era uma lembrança constante de que eu não era boa o suficiente, porque por mais que ela me amasse, né? Ela sempre fazia o reforço, né, de que eu não conseguia, que era demais para mim, que eu não tinha que dar o passo. Então eu tive que sempre provar, não só provar para as pessoas que eu podia, mas provar para mim e provar para ela o tempo todo. E isso era exaustivo, né? Então eu tava que não aguentava mais. E naquele momento, lá naquele país, onde eu estava sozinha, com a minha verdade, eu podia ser exatamente quem eu queria ser. Eu podia ser eu mesma. Eu podia criar minha história a partir dali. Então foi libertador, foi rico, foi especial, foi incrível. E eu queria que fosse eterno, né? Eu queria ficar lá para sempre. Mas não foi possível. Eu tive que retornar ao Brasil e eu lembro que eu fiquei alguns meses em casa e estavam acontecendo algumas situações em casa que me fizeram perceber que eu não era bem-vinda. Então eu acabei voltando para a Alemanha, só que a ideia era ficar lá permanentemente, só que eu não consegui o visto, enfim, eu tive que voltar para o Brasil. E quando eu voltei, eu tomei a decisão. Foi aí que eu disse, eu sabia o que eu queria, eu quero casar e quero sair de casa. Porque do jeito que eu tava, eu não conseguia imaginar eu saindo sozinha. Então eu achava que eu não podia viver sozinha, sabia? Eu achava que eu não era capaz. Então você vê a construção, né, da minha vida, eu sempre achei que eu não era capaz. Nunca eu conseguia nada, nunca era sozinha. Mesmo que a vida me mostrasse que eu estava fazendo as coisas sozinha, né? Que eu tinha uma independência, uma autonomia. Mas eu sempre achava que eu fazia porque tinha alguém por trás. Eu nunca dava crédito para mim. Eu já tinha aquele hábito de me colocar para baixo, de me colocar inferior. E aí eu casei, logo em seguida, de menos de um ano depois que eu tinha voltado, eu casei. E aí comecei uma nova etapa da minha vida. Realizei todos os meus sonhos, né? Eu casei com uma pessoa incrível e foi muito. Assim, eu mudei, né, de status. Eu tava aqui e deu um salto, né? Muito grande. Só que, de alguma forma, você. Não é porque você casou com um cara legal, não é porque casou com alguém que tem dinheiro, que é alguém que te muda de status, onde você tá convivendo, né, com pessoas legais, que você, se você não trabalha as coisas internamente, não muda automaticamente. Eu não acreditava em mim, continuava com a autoestima baixa, acreditava que eu ia ser abandonada, acreditava que não ia ser para sempre. Acreditava que eu não era boa o suficiente. Passei a vida toda alimentando isso. E é lógico que isso ia se repetir, né? No meu casamento. Não acreditava que eu era amada, né, o suficiente. Então, eu tinha uma carência muito grande. Então, o que aconteceu? Quando eu fiquei grávida, eu tinha uma dificuldade enorme para aceitar, né, que eu daria conta daquilo. Eu entrei numa depressão pós-parto e não conseguia lidar com a maternidade e eu tinha um medo absurdo de não conseguir cuidar do meu filho. E a gente criou um hábito, e isso foi muito legal, porque o meu ex-marido vendo, né, a minha dificuldade e sabendo do meu medo, da minha insegurança, ele me ajudou nesse processo. Então a gente criou um hábito de eu poder dormir em certas horas para eu ter um momento de descanso, porque só assim eu poderia manter um nível de sanidade, né? Depois a gente criou um diário onde eu anotava todos os horários que eu dava comidinha para o meu filho, que eu trocava fralda, que ele dormia, que todas as coisas que eu fazia com ele,
para que eu tivesse a sensação de controle, de que realmente estava cuidando dele. É lógico que era o mínimo, né, que eu podia fazer, era ter esse cuidado, mas eu tinha medo de que eu falhasse em alguma coisa, de não estar sendo o suficiente. E eu tentava dar o máximo de amor, mas eu não sentia uma conexão com ele, né? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem, né? E se eu estava esvaziada aqui dentro, tinha um amor, sim, mas alguma coisa para fazer esse elo, essa conexão é que faltava. E eu não sabia como fazer isso, né? E é lógico que isso também traz consequências, né? E passado o tempo, a gente foi vivendo, eu acabei me separando, porque lógico, aquilo que você acredita é o que vai acontecer. A gente atrai aquilo que a gente acredita. Então eu acreditava que não ia ser para sempre, então com certeza não foi para sempre. Acabei me separando, acabei perdendo tudo e tendo que recomeçar minha vida. Como eu não estava no mercado de trabalho já há alguns anos, né? Começar do zero, voltar para o mercado de trabalho quando você já tem autoestima lá embaixo, quando você sabe que é muito mais difícil você, mulher ainda, e negra, e aqui em Curitiba, então a gente decidiu sair de Curitiba e ir para outra cidade. Eu fui para São Paulo e lá de novo, eu me reencontrei, né? Foi muito legal, eu comecei a minha história novamente e com todas as dificuldades, eu comecei a dar os primeiros passos. Eu não desisti. Logo depois de uns 4 anos, agora eu não vou lembrar exatamente quanto tempo, a minha mãe ficou doente. A minha mãe ficou com câncer. E imediatamente eu voltei pra cá. Eu lembro que ela me falou em outubro, daí eu tava esperando só meu filho terminar o colégio, em dezembro eu tava aqui com ela pra ajudá-la, né, pra cuidar. Só que a minha mãe, ela teve uma mágoa muito grande, porque quando eu me separei, eu fui pra Porto Alegre, eu fui pra São Paulo, ela achou que eu tava, tipo, dando as costas pra ela, né, e afastando o neto dela, que ela amava de paixão. E ela não entendeu que, na verdade, eu estava buscando aprender por mim mesma a tomar conta da minha vida, né? A ser responsável pelas minhas coisas, a cuidar do meu filho sem estar dependendo de alguém. Porque a vida toda eu achei que eu não dava conta sozinha, que eu tinha tanto medo de arriscar, tanto medo de enfrentar os desafios, tanto medo de não conseguir, que eu precisava me afastar, eu precisava ser eu mesma tomando conta sozinha. E ela não entendeu. Então ela criou uma mágoa muito grande e nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. Quando eu voltei para casa, eu achei que com a doença dela a gente ia retomar, né? Nosso relacionamento ia. Nunca foi fácil, mas pelo menos eu achava que ela ia estar mais frágil, mais vulnerável e que ia ser possível uma aproximação. Só que não aconteceu. Então o que aconteceu foi o seguinte: ela não nunca mais me acolheu, né? Nunca mais eu fui a filha dela, né? Ela simplesmente só queria saber do neto dela e eu fui ignorada. E fui vivendo a minha vida. E eu sabia que a doença é uma consequência, já tinha estudado isso, né? Que é consequência de mágoas, de coisas mal trabalhadas. E eu, conhecendo a vida dela, eu imaginava que esse câncer que ela criou foi resultado disso. Ela, né, sintomatizou essas questões, porque ela nunca trabalhou internamente. E eu fiquei observando como ela lidava com a doença. E eu fui observando como ela se tratava. E eu fui observando que nela existia um reflexo, né? Eu refletia aquilo. E eu também comecei a me observar. Ela faleceu 3 anos depois, então eu acompanhei todo o processo, né? Toda a doença dela. E meses depois eu também fiquei doente, também fiquei com câncer. E foi aí que a coisa mais louca aconteceu. Porque eu percebi que eu tinha que fazer algumas mudanças se eu quisesse me curar. E foi tudo bem, eu realmente fiz tratamento, fiz cirurgia, consegui passar pelo tratamento da melhor maneira possível, porque eu tinha hábitos saudáveis, né? E eu intensifiquei esses hábitos, mas eles eram uma questão física. Eu não estava tratando a parte emocional, porque eu já tinha feito terapia para cuidar da minha bulimia, da minha anorexia, mas eu nunca cheguei na questão principal. Sempre foi superficial, porque eu nunca me entregava, né? Eu nunca era profunda, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu me achava inferior. Então, por que eu ia cuidar disso? Então, o que aconteceu? Eu entrei numa outra depressão. Depressão porque, como eu não me achava capaz de me cuidar sozinha, minha mãe, que era a minha base, ela, né, já tinha morrido, como que eu ia viver daqui pra frente? Eu não ia ser capaz. Eu tinha um filho e como que eu ia fazer isso? Então, simplesmente
eu peguei e entrei nesse buraco negro da depressão e acho que foi a depressão mais intensa. Porque durante 3 anos eu chorava todos os dias. Durante 3 anos eu queria morrer todos os dias. Eu carreguei esse fardo, essa coisa dentro de mim durante 3 anos que eu não estava aguentando. Chegou uma hora que eu já estava pesquisando formas de morrer. Todos os dias eu não aguentava. E aí eu queria morrer de um jeito que meu filho não tivesse o trauma, não queria que ele passasse por isso. Eu queria morrer de uma forma que não fosse detectado, que fosse algo que desse uma parada cardíaca, alguma coisa que eu simplesmente não existisse. Eu me achava tão absurdamente uma existência inútil que eu achava que eu estava gastando recursos, que na verdade eu estava ocupando um lugar no mundo que não me pertencia, que eu devia realmente não existir, porque afinal de contas eu estava gastando água, luz, comida, coisas que outras pessoas podiam, né? Tanta gente sofrendo, precisando, e eu estava ali desperdiçando isso. Eu não devia existir. E passei isso. Então, isso é resultado de lá de trás, né? Você está trazendo e você nunca trabalhou essas questões, então você vai arrastando essas dores, vai arrastando até que chega uma hora que você meio que. Aquilo chega num ponto que se você não transmuta, se você não transforma, se você não batalha, se você não olha para dentro e cura, você não aguenta, né? Você realmente se perde. E eu já estava vindo perdida há muitos anos. Eu passei a vida toda perdida. Passei a vida toda me achando uma fraude. Achando que eu estava errada, achando que eu não merecia. Então, o que aconteceu? Chegou uma hora que eu olhei, e daí teve um momento que eu olhei pro meu filho e falei, cara, se não for por ele, né? O que eu tô fazendo com a minha vida? Eu vou fazer isso com uma criança, né? Eu lutei a vida toda para dar o melhor para ele e na vida dele e agora eu vou fazer isso, né? Que traumas eu vou trazer? Se não for por mim, que seja por ele, então. Porque se eu não fizer nem por ele, então não realmente não devo existir. E aí eu tomei a decisão de mudar os meus hábitos. E aí não era hábito físico, porque eu já estava no terceiro câncer da minha vida. E eu não pensei, eu sabia que não era só fisicamente, eu sabia que era emocionalmente, que eu tinha que confrontar toda a minha verdade, toda a minha história. Eu tinha que voltar lá atrás e curar cada ferida, curar cada coisa. E olha como. E era tudo muito contraditório a minha vida inteira, sabe? A minha mãe, ela nunca deixou eu fazer educação física no colégio, porque eu tenho um problema no coração. Então ela, por zelo, né, ela achava que eu podia realmente ter algum problema mais grave e ser afetada. Os médicos queriam me operar e ela nunca deixou. Ela sempre fazia com que eu fizesse os acompanhamentos, mas ela sempre impediu, porque ela não queria que eu passasse pela cirurgia. Ela achava que se eu tivesse os cuidados, eu poderia me manter, né, sem passar pela cirurgia. Mas aí isso fez com que eu não fizesse educação física no colégio. Então eu já tinha também essa questão, né? Eu não sou capaz de fazer atividade física. Eu posso passar mal. Eu passei a vida toda ouvindo isso. Mas ao mesmo tempo, eu tinha liberdade para brincar. Como eu era muito sozinha, né? Eu brincava como um menino, eu era louca, eu me quebrava inteira, eu andava de bike, eu jogava bola, eu corria, eu ia pra piscina, fazia natação. Então eu estava o tempo todo em movimento. E eu ficava. E era contraditório porque eu não entendia por que eu não podia fazer educação física e ao mesmo tempo eu tinha que me cuidar. E eu lembro que uma vez eu cheguei num ponto que o médico falou que eu precisava emagrecer porque eu estava com um negócio no coração e eu tinha que estar um pouco mais magra. E a minha mãe, ao mesmo tempo, fez eu fazer uma dieta. E eu já tinha, né, aquele problema, né, de me achar mal. E eu comecei a fazer. E eu acho que isso foi antes de eu ter o problema de anorexia, bulimia, né? E eu lembro que a minha mãe falava que eu ia ser gorda, mas ela me colocava comida o tempo todo, e doces, e coisas. E então era sempre assim, né? Fazia uma coisa, mas por outro lado fazia outra, contradizia totalmente aquilo que eu estava fazendo, né? E a minha mãe falava, tinha um ditado que ela dizia, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então ela falava coisas absurdas pra mim. Então eu estava sempre ali, né, não sabendo o que eu tinha que fazer, né? Porque uma hora eu tinha que fazer uma coisa, mas ela tinha um outro comportamento que ia de encontro com aquilo. Então era uma contradição eterna. Então eu tive que começar a criar os hábitos por mim mesma, né? Eu tive que olhar para minha vida e falar, cara, o que tá errado? O que não tá funcionando?
Eu lembro quando eu decidi correr, a minha mãe falou: por que que você vai correr? Você tem problema no coração, você não pode. Eu tomei a decisão de fazer isso. Eu quis fazer isso. Eu decidi que eu ia fazer aquilo por mim mesma. E sempre era, você não é capaz. Quando eu estava fazendo faculdade, eu queria trabalhar o dia todo, porque eu estudava à noite. Eu precisava trabalhar, eu precisava pagar minha faculdade. E ela falava assim: você não vai conseguir, é muito pra você. E eu falava: mas todo mundo consegue, por que que eu não vou conseguir? E eu tive que provar que era possível. E a gente teve momentos assim que a gente brigava. Então eu vi que tudo era contraditório o tempo todo com a minha mãe. E eu queria ser a minha melhor versão. E eu sabia que para eu me curar definitivamente, para eu sair da depressão, para eu realmente retomar, ser, né, o autor da minha vida, ser o comandante do barco da minha vida, eu tinha que mudar. E como que a gente muda, né, quando a gente não sabe qual o caminho tomar? Eu comecei a olhar para cada aspecto da minha vida. Então eu sabia que a cura ela passa pelo perdão, pela gratidão. Eu sabia porque em 2000 eu comecei a fazer cursos, né, de PNL e autoconhecimento e física quântica. Eu comecei a estudar o autoconhecimento de uma forma mais profunda, mas não com o interesse de trabalhar com isso, alguma coisa, mas para o meu autoconhecimento, né? Porque quando eu fazia as terapias eu não conseguia me curar, né? Eu sempre tava alguma coisa faltando, então eu busquei a cura sozinha. E aí eu comecei atividade física, por exemplo. Quando eu fazia já há muitos anos, mas eu não fazia com vontade, eu não fazia com intenção. Então, colocar a intenção. Então, toda vez que eu estava lá na academia, eu sabia que aquilo era um momento para eu me curar. Então, eu colocava essa intenção, que era um dia de cura. Quando eu me alimentava, eu sabia que eu tinha uma dificuldade de comer certo, não certo as comidas certas, mas comer a quantidade certa, porque eu tinha as compulsões, eu tinha problema, os distúrbios, e ou eu sempre estava passando fome, porque eu queria estar sempre muito magra, mas eu tinha que cuidar do meu corpo, amar ele como ele é, da forma como ele porque só assim eu teria não só a cura, mas eu estar em equilíbrio, né, com o meu corpo. E assim foi indo. Várias coisas que eu fui colocando na prática. Como eu tinha alguns hábitos que eu tinha adquirido, então eu tinha o hábito da leitura, né, que me ajudou também a buscar conhecimento. Então eu não acredito só no que os médicos falam, eu vou buscar o meu conhecimento. E quando eu coloquei o canal lá falando que aqueles hábitos são hábitos que eu coloquei na prática, é porque realmente é assim, a transformação ela acontece quando você vai para ação. Então não adianta eu ouvir um monte de coisas, eu estudar um monte de coisas e querer realmente a transformação se eu não colocar na prática. Então todos aqueles hábitos foram hábitos que eu experimentei, que eu fiz um olhar para dentro e vi o que eu precisava mudar. Para construir minha autoestima, eu tive que me amar, eu tive que me aceitar, eu tive que curar todas aquelas mágoas, né, de todas as pessoas que me abusaram, que me maltrataram, que me humilharam, que me colocaram para baixo, que fizeram coisas comigo que teve um momento que eu acreditava que eu merecia, né? Que eu era tão ruim o suficiente que eu precisava passar por aquilo. E quando eu aceitei a minha verdade, quando eu parei de mentir para mim, quando eu saí daquele meu mundo de sonhos, de perfeição, de beleza e realmente decidi construir uma vida verdadeira, aí as coisas começaram a andar. Foi aí que eu me curei e foi aí que eu decidi que realmente eu seria o comandante da minha vida. Eu tomei a decisão de fazer as coisas que são importantes para mim. Eu parei de dizer sim para várias coisas. Comecei a dizer não para pessoas e situações. Comecei a viver a vida de verdade como eu gostaria de ser, né, e de viver. Então eu comecei a construir uma nova Andrea. Então eu fico muito feliz de encontrar hoje pessoas que me conheceram há muitos anos e que hoje olham para mim e falam: nossa, você está muito diferente do que você era. Realmente, porque hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sou a minha melhor versão, porque realmente eu construí isso. Não foi fácil, não foi simples, é, não foi uma coisa que está acabada também, né? Não acabou esse processo. Está sendo. A gente não consegue mudar uma vida inteira apenas com algumas mudanças ou que vai acontecer assim como um projeto acabado. Não, eu já venho nesse processo há alguns anos, mas
Eu acho que nos últimos 3 anos foi onde intensifiquei essa busca e eu fiz várias terapias, eu busquei várias formas de trazer essa cura, né? Não só a questão do autoconhecimento, né? Mas terapias também que me ajudaram. Por exemplo, constelação, barra de axis, Theta Healing, processo de coaching, a terapia em si também, né? E outras questões que eu fiz que me ajudaram a realmente me abrir. E compartilhar essa história hoje é fechar um capítulo da minha vida e dizer, ok, isso está resolvido. Isso realmente não faz parte mais da minha vida, está lá no passado. E é isso que eu quero fazer, é guardar lá no passado aquilo que pertence ao passado e viver o hoje. Eu estou construindo todos os dias a minha realidade do futuro. Mas eu precisava contar essa história porque muita gente chega pra mim e fala: Ah, mas pra você é fácil. Ah, tranquilo. Ah, quando eu crescer eu quero ser como você. Ah, você, né? Eu admiro essa sua capacidade, sua resiliência. Mas todos nós somos capazes de fazer o que a gente quiser da nossa vida. Basta a gente se responsabilizar, né? Porque a partir do momento que você é adulto, que você passou o que passou, não importa o que você sofreu, não importa quais as dificuldades. E se você teve facilidades na sua vida, que ótimo, que bom, parabéns. Mas se você não teve, se você teve alguma dificuldade, se você passou por aperto, se você realmente teve que lutar e você culpa o outro, culpa a situação, eu fazia isso. Eu me sentia vítima, eu me sentia órfã, eu me sentia abandonada, eu me sentia. E aí eu entendi que a gente é vítima de outras vítimas e as vítimas são vítimas de outras vítimas, então isso não tem fim. Mas quando você perdoa, e aí não quer dizer que você aceita, né? No sentido de aceitar os erros dos outros como, tá tudo bem. Não, eles fizeram o que eles fizeram, tá tudo certo pra mim no sentido de eu aceito o que aconteceu com a minha vida, mas eu posso mudar daqui pra frente. Eu não preciso agora me vitimizar porque aconteceu aquilo. O que que eu faço com essa informação, né? Então, hoje, toda a experiência negativa que eu passo, eu não carrego esse peso do negativo, eu carrego o peso da transformação, da realmente uma experiência que trouxe algum aprendizado. Então, eu não me vitimizo mais em nenhum momento. Tudo que eu sou hoje é consequência das atitudes que eu tomei lá atrás, né? O que eu decidi para minha vida, o que eu realmente fiz ou deixei de fazer, porque às vezes você decide, né, não fazer nada, você só fica reclamando e chorando. E eu decidi que a partir de agora, ou alguns anos atrás, quando eu decidi que a partir de agora eu era o comandante da minha vida, a minha vida começou a mudar. Então realmente foi a partir daí, tá? Foi a partir daí que eu realmente ressignifiquei tudo. Foi a partir daí que eu transformei minha vida. Foi a partir daí que eu comecei a fazer as coisas que eu acredito, que eu comecei a ser mais saudável, que eu comecei a ser mais feliz, que eu comecei a ter leveza na vida e não ficar achando que é tudo difícil, tudo complicado. Então tudo é mais desafiador, né? Tudo tem um entusiasmo, porque eu quero fazer as coisas acontecerem e só depende de mim. Então os hábitos, eles são importantes porque cada momento eu precisei ter um hábito diferente para o hábito do perdão, de perdoar as pessoas, perdoar e não levar para o pessoal, não levar que é contra você, né? Eu já tinha falado do livro, né, Os Quatro Compromissos, que fala sobre isso, né? Não leve pro lado pessoal. Todas as coisas que as pessoas fizeram contra mim ou pra mim e que foram negativas, né? Não foi contra mim, não era eu. Então eu não carrego comigo isso, que era porque eu sou uma pessoa que não vale a pena, que né, não tem o valor. Não, eles fizeram porque era o que eles tinham, era o que eles sabiam. Eles são vítimas também, né? A gente não sabe as histórias deles e também não importa. Então eu perdoei tudo. Eu larguei aquele peso que eu carreguei que eu carregava aqui no coração, eu joguei fora, não me pertence, não faz parte de mim. Então aquela vergonha que eu sentia de falar sobre esses assuntos, aquele medo de me expor, aquele medo de falar de sentimentos, de sensações, de angústias, de medo. Eu tenho medo, até hoje eu tenho medo de não conseguir realizar os meus sonhos, medo de algumas coisas, mas cada dia eu vou vivendo e vou eu aprendi, o hábito que eu criei é confrontar esse medo, né? Confrontar as minhas dificuldades e respeitar a minha história e dizer, ok, eu já passei por tanta coisa, então eu consigo passar isso. Eu
tenho talvez que fazer mais, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que me dar mais tempo para acontecer, mas eu vou conseguir. Então, é isso que eu ensino hoje, né, às pessoas, que elas têm que tratar o auto-amor, autoconhecimento, autorresponsabilidade para conseguir conquistar qualquer coisa, para mudar os hábitos, para atingir os objetivos. Não é dessa forma, na força, né, na brutalidade, porque se você não se ama e não se respeita, você quer impor uma coisa que os outros falam ou que você acha que deveria fazer, mas não é a sua verdade, não é o que você quer, fica muito mais difícil e às vezes você não consegue, você se frustra. Então você tem que ter a intenção de fazer algo, você tem que querer fazer algo. E é isso que eu busco. Todos os meus processos, eles passam por isso, né? Todos os processos que eu faço de coaching com os meus clientes passa por isso, pelo auto-amor, pela autorresponsabilidade, pelo autoconhecimento profundo. Não importa qual objetivo que você quer alcançar, você tem que se conhecer profundamente. Porque daí fica muito mais fácil você entender os seus talentos, as suas dificuldades. E aí você vai buscar as ferramentas para conseguir transpor aquilo. Se você não passar por isso, você sempre vai ter algum momento que você vai desistir, você vai fracassar, você vai se frustrar e você não vai querer mais continuar. Então, seja um processo de emagrecimento, seja uma mudança de emprego, de um relacionamento, seja o que for, passa pela autorresponsabilidade, passa pela autoestima, né, pelo autoconhecimento no nível mais profundo. Então, era exatamente isso que eu queria falar. Se estendeu um pouquinho mais do que eu queria, né? Já são quase 10 horas. Então, eu gostaria que eu finalizo aqui as 21 semanas, né, do Reprograma Somente. Se você não conhece, vai lá, aqui no canal tem a playlist. Eu vou deixar o card aqui ou vou deixar na descrição do vídeo, onde você pode ver os outros vídeos, onde eu falo dos bons hábitos que você pode ter, né? E pode colocar na prática para ter uma vida extraordinária. Foram hábitos que me ajudaram a realmente reconstruir minha vida, mudar tudo que eu não estava satisfeita, não estava feliz. Fez com que eu realmente deixasse a depressão, as doenças de lado, que eu realmente tivesse uma vida saudável, realmente conseguisse transpor todos os obstáculos e dificuldades. E não quer dizer que eu não vou ter momentos de tristeza, não quer dizer que eu não vou ter momentos de dificuldade. Sim, eu tenho, mas é muito mais fácil transpor, porque agora eu sei as ferramentas, eu sei como fazer isso de forma que eu percebo, né, aquela dificuldade, percebo aquele momento, eu acolho como parte, né, que faz parte de mim, tenho algum aprendizado, eu aprendo com isso e depois eu sigo em frente com a minha vida e com certeza com mais leveza, com mais amor e assim eu vou com tranquilidade no coração seguindo. Era isso. Não sei se tem alguma pergunta, se tiver pode deixar. Eu não sei se ficou claro porque era tanta coisa para falar, né? Mas era isso que eu tinha para dizer hoje. Eu tenho certeza que se você começar a olhar para sua vida, começar a olhar para dentro, você vai conseguir realmente alcançar os objetivos que você quer, desde que você faça pequenas mudanças, né? Pequenos hábitos que devem ser construídos. E assim você cria uma nova trajetória, você cria novas sinapses neurais, você cria novos condicionamentos, novos comportamentos. Isso que é mais legal, né? Porque a gente tem essa capacidade de se transformar e de aprender. Isso já foi comprovado, né, que a gente tem a plasticidade neural, que é criar novos caminhos, novas formas de viver a vida. Então só depende de você. Se você for responsável pela sua vida, né, não for mais uma vítima, não colocar desculpinhas para tudo, não colocar realmente não só desculpas, mas colocar sempre a responsabilidade pro outro, né? A culpa é minha ou a responsabilidade é minha, eu coloco onde eu quiser, e daí você coloca pra fora e nunca pra dentro, nunca com você. É nunca com você, né? Aí você fica confortável nesse mundinho de ilusões e de mentiras que você conta pra você. Então, o importante é você ver a verdade, né? Sem os filtros, né, da vitimização, e aí você com certeza vai conseguir atingir seus objetivos. Se você ficou curiosa para saber quais os hábitos que eu tenho falado, né, lá no Reprograme tem a playlist completa ali, são 21 semanas, você pode assistir, umas são mais curtas, outras mais longas, mas ali eu ensino hábitos para você realmente reprogramar sua vida e a sua mente, né?
E outra coisa legal é que tem ali também no canal mais de 200 hábitos para você colocar em prática e transformar a sua vida. Era isso para hoje. Desejo, né, que essa vida seja extraordinária e que você faça bons hábitos. Escolha sempre os bons hábitos, né, para você seguir em frente, se transformando a cada dia. Um beijo grande.